Hoje, no Bíblia Comentada, vamos explorar Êxodo capítulo 33, um dos momentos mais profundos e impactantes da jornada de Moisés e do povo de Israel. Nesse trecho, somos levados a refletir sobre a presença de Deus como o maior tesouro que podemos buscar. Acompanhe como Moisés intercede pelo povo, demonstra uma ousadia espiritual ao clamar por conhecer mais da glória de Deus e revela uma liderança marcada pela dependência absoluta do Senhor. Este capítulo nos ensina que a santidade de Deus exige separação, mas sua misericórdia oferece proximidade. Vemos o significado da tenda do encontro, a manifestação da nuvem de glória e o relacionamento íntimo entre Deus e Moisés, que fala com o Senhor como quem fala a um amigo. É um convite à comunhão profunda e ao desejo ardente de viver pela presença divina. Moisés pede, mostra-me a tua glória, e Deus, em sua bondade, concede uma visão limitada, mas transformadora, protegendo-o na fenda da rocha. Essa experiência aponta para Cristo, a revelação plena da glória de Deus, que nos chama a caminhar na luz de sua presença. Prepare-se para mergulhar em um texto que conecta o coração de Deus à vida do seu povo, desafiando-nos a buscá-lo com sinceridade e desejo genuíno. Vamos juntos? O Senhor disse a Moisés que ele e o povo deveriam subir da terra do Egito para a terra prometida, aquela que havia sido jurada a Abraão, Isaque e Jacó como herança para seus descendentes. Esse é o ponto de partida para entender a continuidade do relacionamento de Deus com Israel. A terra prometida, descrita como um lugar que mana leite e mel, não era apenas uma promessa de prosperidade material, mas também de estabilidade, segurança e o cumprimento de uma aliança eterna. Quando Deus fala sobre enviar um anjo para guiar o povo, há uma tensão evidente. O texto indica que Deus estava desgostoso com o comportamento obstinado do povo, o que nos faz lembrar do episódio do bezerro de ouro em Êxodo capítulo 32. Essa teimosia, que poderia ser entendida como uma dureza de coração, era uma barreira espiritual que afastava a presença direta de Deus. Aqui já se percebe um paralelo com o Novo Testamento, onde em Hebreus capítulo 3, versículo 15, o autor alerta: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Isso nos mostra que o problema da obstinação não era exclusivo do povo de Israel, mas um reflexo da natureza humana caída, algo que persiste até os dias de hoje. Deus diz que não subiria no meio do povo para não consumi-los no caminho, dado o comportamento pecaminoso deles. Essa declaração revela não uma limitação divina, mas a santidade inegociável de Deus, que não tolera o pecado. Ele é santo, 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 como diz Isaías capítulo 6, versículo 3. Ao ouvir essa palavra dura, o povo lamenta, e Deus lhes ordena que tirem os seus enfeites. Esses adornos, provavelmente joias e outros elementos simbólicos, estavam associados tanto ao status quanto ao pecado. Lembre-se de que o bezerro de ouro foi feito a partir dessas joias. A retirada desses enfeites significava uma atitude de arrependimento, um retorno à simplicidade e à humilhação diante de Deus. Isso ecoa em Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Esse gesto de tirar os adornos demonstra o reconhecimento de que algo precisava mudar profundamente no coração do povo. Quando o texto menciona uma terra que mana leite e mel, estamos falando de uma descrição simbólica de fertilidade e abundância. O leite representava os pastos férteis e a criação de animais, enquanto o mel simbolizava as flores e os frutos, indicando um lugar preparado por Deus. Arqueologicamente, os registros das civilizações cananeias mostram evidências de terras produtivas e bem irrigadas, confirmando a descrição bíblica. A menção do anjo de Deus é significativa, pois ao longo da narrativa bíblica, os anjos muitas vezes aparecem como mensageiros e protetores divinos. No entanto, o fato de Deus declarar que não iria no meio do povo é um sinal de ruptura. Isso se conecta à importância da presença de Deus na vida do povo de Israel. Sem a presença divina, Israel seria apenas mais uma nação entre tantas, sem a proteção e a orientação do Senhor. Essa ideia é reforçada em Salmos capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ao ouvir essas palavras, o povo entra em luto. Esse lamento não é apenas tristeza, mas também uma expressão de arrependimento. Lamentar na cultura hebraica envolvia gestos externos, como rasgar as vestes e usar roupas de saco, mas também refletia um coração quebrantado.
Em Joel capítulo 2, versículo 13, lemos: "Rasguem o coração e não as suas vestes." Deus não se interessa em gestos superficiais. Ele busca transformação verdadeira. O uso de adornos na antiguidade era comum como símbolo de aliança, status e até mesmo de idolatria. Ao pedir que os adornos fossem removidos, Deus estava conduzindo o povo a abandonar qualquer resquício de orgulho ou ligação com práticas idólatras. A ação de tirar os enfeites pode ser vista como um ato de consagração. Esse ato se relaciona diretamente com o que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1. Ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus chama o povo para um compromisso renovado e exclusivo com Ele. A frase, "para que eu saiba o que fazer contigo", é intrigante. Deus é onisciente, mas o texto revela que o relacionamento de Deus com o ser humano é dinâmico. Essa expressão reflete o convite de Deus para que o povo se posicione diante dele, em um relacionamento baseado em obediência e arrependimento. Não é que Deus estivesse indeciso, mas ele dá ao povo a oportunidade de demonstrar um coração transformado. Ao longo dessas palavras, vemos a seriedade de caminhar com Deus. Não é possível manter um relacionamento com ele de forma superficial ou intermitente. A presença de Deus é essencial e insubstituível. E o capítulo 33 do livro de Êxodo nos desafia a refletir sobre como estamos vivendo hoje. Estamos ouvindo a voz de Deus e buscando sua presença com arrependimento genuíno? Ou estamos carregando adornos que nos afastam dele? A santidade de Deus, a graça de sua presença e o seu desejo de comunhão com o povo de Israel são temas que ecoam até hoje. Moisés, percebendo a gravidade da situação, toma uma atitude emblemática. Ele monta uma tenda fora do arraial e a chama de Tenda do Encontro. Essa ação carrega um peso significativo, tanto espiritual quanto simbólico. Ao colocar a tenda fora do acampamento, Moisés sinaliza que a comunhão com Deus exige separação, santidade e reverência. O texto nos mostra que essa tenda era o lugar onde Deus se manifestava de forma especial, onde Moisés buscava orientação divina em meio às crises do povo. O posicionamento da tenda fora do arraial é carregado de significado. O arraial, como sabemos, representava o cotidiano do povo, mas também era um lugar marcado pela contaminação espiritual após o pecado do bezerro de ouro. Essa separação física aponta para a necessidade de afastar-se do que é impuro para se encontrar com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, lemos: "Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor." Esse chamado à santidade permanece tão relevante hoje quanto era para Israel. A narrativa descreve que qualquer um que quisesse buscar ao Senhor deveria sair até a tenda do encontro. Isso destaca que o acesso a Deus estava disponível, mas exigia um ato de iniciativa pessoal. Não era suficiente estar entre o povo, era preciso tomar uma decisão de sair, buscar, aproximar-se. Essa mesma ênfase é encontrada em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus sempre se revela àqueles que o buscam com sinceridade e humildade. Quando Moisés entrava na tenda, algo extraordinário acontecia. A coluna de nuvem que representava a presença de Deus descia e permanecia à entrada da tenda. Esse é um dos momentos mais ricos da teologia bíblica, pois a nuvem era uma manifestação visível da glória divina, conhecida como Shekinah. Essa presença era o sinal de que Deus estava ali, ouvindo e respondendo. Essa mesma nuvem havia guiado o povo no deserto, conforme Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, e continua a simbolizar a direção e a proteção divina. O texto descreve que todo o povo se levantava e adorava, cada um à entrada da sua tenda, enquanto Moisés conversava com Deus. Essa cena é carregada de reverência e temor. A adoração do povo, embora fosse feita à distância, demonstra que eles reconheciam a santidade de Deus e a importância daquele momento. Aqui vemos um contraste interessante. Enquanto Moisés tinha um relacionamento íntimo com Deus, o povo ainda mantinha certa distância, reflexo de sua condição espiritual. O versículo 11 é particularmente notável. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Essa expressão é profundamente significativa. Não significa que Moisés via literalmente o rosto de Deus, pois em Êxodo capítulo 33, versículo 20, Deus declara que ninguém pode ver seu rosto e viver. O que o texto enfatiza é a intimidade e a clareza com que Deus se comunicava com Moisés.
Era uma relação direta, sem intermediários, um privilégio que apontava para o papel único de Moisés como mediador entre Deus e o povo. Essa descrição de Moisés como alguém que falava com Deus, como quem fala com seu amigo, nos leva a refletir sobre a comunhão que Deus deseja ter com os seus filhos. Em João capítulo 15, versículo 15, Jesus diz: "Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos." Esse nível de proximidade e confiança com Deus não é exclusivo de Moisés, mas está disponível a todos aqueles que, pela graça, se aproximam de Deus com sinceridade. Outro detalhe marcante é a menção de Josué, filho de Num, como o assistente de Moisés. O texto destaca que Josué não se afastava da tenda. Essa dedicação de Josué não é apenas uma nota histórica, mas também uma lição espiritual. Ele é apresentado como alguém que valorizava a presença de Deus e estava sendo preparado para liderar o povo no futuro. Esse mesmo Josué, que mais tarde lideraria Israel na conquista da Terra Prometida, demonstra aqui que uma vida de liderança espiritual começa com uma vida de intimidade com Deus. O capítulo nos ensina que Deus não está distante nem inacessível, mas deseja se relacionar com seu povo. No entanto, essa comunhão exige santidade, busca intencional e uma disposição de deixar para trás tudo o que nos afasta dele. A presença de Deus, simbolizada pela nuvem, é o maior tesouro que o povo de Israel poderia ter. Não se tratava apenas de chegar à Terra Prometida, mas de caminhar com Deus e desfrutar de sua presença ao longo do caminho. Os versículos nos levam a refletir sobre o valor que damos à presença de Deus em nossas vidas. Assim como Moisés saía para a tenda do encontro, somos chamados a separar momentos e espaços para buscar a Deus, longe das distrações e dos pecados que nos cercam. A intimidade que Moisés tinha com Deus é um convite para que, pela mediação de Cristo, nos aproximemos confiantemente do trono da graça, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 16. Moisés, demonstrando sua posição de intercessor pelo povo, entra em uma conversa profunda com Deus. Ele começa expressando sua inquietação. "Tu me dizes, leve este povo, mas não me deixas saber quem enviarás comigo." Essa declaração de Moisés revela sua dependência absoluta de Deus para cumprir a missão que lhe foi confiada. Moisés compreendia que liderar o povo sem a direção e a presença de Deus seria inútil. Aqui vemos um líder que reconhece seus limites e busca a orientação divina com humildade. Moisés também relembra a Deus da intimidade do relacionamento que compartilhavam. "Tu me disseste, eu o conheço pelo nome e você encontrou favor diante de mim." Essa expressão, conhecer pelo nome, tem um significado profundo na cultura hebraica. Não se trata apenas de saber quem a pessoa é, mas de um relacionamento pessoal, íntimo e pleno. Em Isaías, capítulo 43, versículo 1, Deus declara: "Eu o chamei pelo nome, você é meu." Isso ressalta que Deus não apenas sabe quem somos, mas se importa profundamente conosco. Em sua súplica, Moisés clama: "Se encontrei favor aos teus olhos, ensina-me os teus caminhos." Esse pedido vai além de uma busca por direção prática. É uma expressão de desejo por conhecer a mente e o coração de Deus. Moisés não está satisfeito com bênçãos ou milagres. Ele quer compreender os propósitos de Deus. Essa busca por conhecer os caminhos do Senhor é ecoada em Salmos capítulo 25, versículo 4. "Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas." O pedido de Moisés tem um objetivo claro: para que eu te conheça e continue a encontrar favor diante de ti. O conhecimento de Deus não é um fim em si mesmo, mas o caminho para um relacionamento mais profundo e para viver de forma que agrade ao Senhor. Aqui, percebemos que a verdadeira liderança espiritual começa com a submissão a Deus e a busca constante por conhecê-lo mais. Moisés também intercede pelo povo, dizendo: "Considera que esta nação é o teu povo." Ele lembra a Deus da aliança com Israel, destacando que o povo pertence a ele, não apenas a Moisés. Esse é um exemplo poderoso de intercessão, onde o líder espiritual se coloca entre Deus e o povo, clamando por graça e misericórdia. Essa intercessão nos aponta para Cristo, o mediador perfeito que intercede por nós junto ao Pai, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 25. A resposta de Deus é uma das mais reconfortantes de toda a Escritura. "Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso." Essa promessa não é apenas para Moisés, mas para todo o povo. A presença de Deus não apenas garante direção e proteção, mas também descanso.
Esse descanso não é meramente físico, mas espiritual e profundo, refletindo a paz que vem de caminhar em comunhão com Deus. Jesus ecoa essa promessa em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ainda assim, Moisés insiste, se não fores conosco, não nos envies. Essa declaração revela o coração de Moisés e sua compreensão de que a presença de Deus é absolutamente indispensável. Para Moisés, a terra prometida sem a presença de Deus seria vazia e sem sentido. Ele sabia que a identidade do povo de Israel estava intrinsecamente ligada à presença de Deus. Sem ela, Israel seria como qualquer outra nação. Moisés continua argumentando: como se saberá que eu e o teu povo temos o teu favor, se não nos acompanhares? Ele aponta que a presença de Deus é o que diferencia Israel das outras nações. Não eram suas conquistas militares, suas riquezas ou suas tradições que os tornavam especiais, mas a presença do Deus vivo em meio a eles. Esse princípio é válido até hoje. O que distingue o povo de Deus não é sua força ou habilidade, mas a presença transformadora do Espírito Santo em suas vidas. Moisés conclui: o que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os outros povos da face da terra? Essa pergunta retórica destaca que a verdadeira glória de Israel não estava em sua terra ou em seus reis, mas na sua relação com Deus. A presença divina era o selo da aliança, o que dava significado e propósito ao povo escolhido. Esses versículos nos levam a refletir sobre a centralidade da presença de Deus em nossas vidas. Assim como Moisés, somos desafiados a buscar a presença de Deus acima de qualquer outra coisa. Não basta ter sucesso, segurança ou conforto. Sem Deus, tudo isso é vazio. Em Salmos capítulo 16, versículo 11, o salmista declara: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. A presença de Deus é o que nos sustenta, nos guia e nos diferencia. Ela é a fonte de nossa identidade como povo de Deus e o fundamento de nossa esperança. Deus responde a Moisés com palavras que ressoam a bondade e a fidelidade de suas promessas. Farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Essa resposta não apenas reafirma a relação íntima entre Deus e Moisés, mas também demonstra que a intercessão genuína move o coração de Deus. É uma lição poderosa sobre o privilégio e a responsabilidade de se estar na presença de Deus e buscar sua vontade em favor de outros. Moisés era mais do que um líder. Ele era um homem que carregava no coração o desejo de ver Deus glorificado e de que o povo experimentasse essa glória. Em um momento de ousadia espiritual, Moisés faz um pedido que transcende o comum: mostra-me a tua glória. Esse clamor é a expressão máxima do desejo de Moisés de conhecer a Deus em sua plenitude. Não se trata de ver milagres ou de obter mais garantias da fidelidade divina, mas de um anseio profundo de contemplar a majestade do Senhor. Moisés não estava satisfeito com revelações parciais. Ele queria mais de Deus. Esse desejo encontra eco em Filipenses, capítulo 3, versículo 10, quando o apóstolo Paulo expressa: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. A resposta de Deus ao pedido de Moisés é carregada de graça e profundidade teológica. Farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A bondade de Deus, mencionada aqui, encapsula tudo o que Ele é: sua santidade, justiça, misericórdia e amor. A glória de Deus é manifesta não apenas em esplendor visível, mas no caráter divino que é perfeito e imutável. Deus, no entanto, estabelece um limite. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. Essa declaração enfatiza a santidade absoluta de Deus. Sua glória, em sua plenitude, é tão esmagadora que nenhuma criatura finita pode suportá-la. Esse limite não é um obstáculo imposto arbitrariamente, mas um reflexo da diferença infinita entre o Criador e a criação. Ainda assim, Deus, em sua bondade, provê uma maneira para que Moisés tenha um vislumbre de sua glória. Deus instrui Moisés: há um lugar junto a mim, onde você ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, colocarei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Essa cena é carregada de simbolismo. A fenda na rocha e a mão protetora de Deus indicam tanto sua proximidade quanto sua proteção. Moisés seria abrigado pelo próprio Deus enquanto contemplava a glória divina de forma limitada. Essa imagem nos remete
a obra de Cristo, que é a rocha sobre a qual estamos seguros. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, lemos que Cristo é a imagem do Deus invisível, e é por meio dele que podemos conhecer a glória de Deus sem sermos consumidos. Deus conclui suas instruções dizendo: depois que eu tiver tirado a minha mão, você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. A expressão "as minhas costas" não deve ser interpretada literalmente, mas como uma manifestação limitada e adaptada da glória de Deus que Moisés poderia suportar. É como se Deus dissesse: você verá o reflexo da minha glória, a marca de onde estive. Essa experiência foi tão transformadora que mais tarde o rosto de Moisés brilharia ao descer do monte, como descrito em Êxodo capítulo 34, versículo 30. Esse encerramento do capítulo 33 nos convida a uma reflexão profunda sobre a glória de Deus. A glória que Moisés desejava ver não é algo distante ou abstrato, é a manifestação plena do caráter e da presença de Deus. É essa glória que vemos resplandecer em Jesus Cristo, conforme João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Cristo, a glória de Deus foi revelada de forma acessível, mas sem perder a majestade. Assim como Moisés, somos chamados a desejar e buscar a glória de Deus em nossas vidas. Não como espectadores, mas como participantes de um relacionamento íntimo com Ele. Esse capítulo nos ensina que a glória de Deus é o maior tesouro que podemos conhecer, mais precioso do que qualquer promessa ou bênção terrena. Ela é a fonte de tudo o que somos e de tudo o que temos. Quando pensamos em nossa caminhada cristã, devemos nos perguntar: estamos buscando a glória de Deus acima de tudo? Estamos dispostos a nos posicionar na fenda da rocha, deixando Deus moldar nossa visão e revelar sua bondade? Moisés, com sua intercessão, humildade e desejo ardente por Deus, nos desafia a viver não para nossas próprias realizações, mas para a glória daquele que é digno de todo louvor e adoração. Que a nossa oração seja sempre: mostra-me a tua glória, Senhor. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.